Fui ver a decisão liminar, importante também, se for possível, explicar o que é uma liminar, que as pessoas também não sabem, com toda a razão, né? Que são questões complexas. O direito é uma ciência, né? É complexa e essas expressões não estão no cotidiano das pessoas, né? É bom lembrar, por fim, eu vou passar a doutora Gabriela, que o ministro só agiu porque ele foi provocado não no sentido vulgar da expressão, no sentido jurídico, né? Que o Poder Judiciário é inerte. Então ele foi provocado pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Partido Solidariedade, e aí ele apresenta, então, grosso modo, vou falar numa linguagem vulgar, não jurídica, a sua interpretação em relação a essa provocação. E agora os outros 9 ministros, por que 9? Nós temos uma cadeira que está vazia, que é do ministro Luiz Roberto Barroso, e, pelo que dito hoje, provavelmente só será preenchida o ano que vem pelo andar da carruagem. Que alguns conflitos, vamos chamar assim, entre o Senado, especialmente o presidente do Senado e a presidência da República. Professora Gabriela, assim, em linhas gerais, a senhora, eu sei que dá uma explicação muito generalizante, não é academicamente nem sempre correta, mas só para a gente iniciar a nossa conversa. A senhora considerou correta a decisão do ministro Gilmar Mendes? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa situar, né? Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite, professor, muito obrigada pelo convite, boa noite aos nossos telespectadores. Então, acho importante, nesse momento, nós situarmos a questão. Esse processo é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, que está julgando a recepção ou não da lei de impeachment, da lei 1079, em face da Constituição de 1988. E como a lei 1079 é uma lei de 1950, nós já podemos ver que é uma lei antiga e que, eventualmente, ela precisa ser recepcionada pela Constituição de 1988, ou seja, ela precisa encontrar guarida no texto constitucional. O nosso texto constitucional, ele estabelece que a separação de poderes, né, é uma cláusula pétrea, ou seja, algo que não pode ser modificado na nossa Constituição, extremamente importante para a manutenção das nossas instituições. Então, portanto, a meu ver, esta decisão do Gilmar Mendes foi uma decisão correta do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, a meu ver. Claro, né? Nós vivemos numa democracia e ninguém precisa concordar, mas em termos técnicos, a decisão ela se sustenta por conta do Supremo Tribunal Federal, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, ser um órgão contramajoritário e técnico, que não está vinculado necessariamente ao poder político e, portanto, não pode ficar sob o crivo de questões políticas ou subordinado a questões envolvendo a vontade da maioria, a vontade, enfim, do legislativo, e como a própria decisão diz, apenas 21 senadores, né, nos casos mais extremos, porque o quórum é de maioria simples, presente a maioria absoluta, nós temos 81 senadores, então, portanto, se tiverem 41 senadores presentes, com 21 votos, você pode simplesmente fazer o impeachment de um ministro do Supremo, né? E esse ministro do Supremo, ele é afastado do cargo que ele está exercendo, e isso, né, eventualmente pode ser um instrumento de autoritarismo por parte do legislativo e criar um desequilíbrio entre os poderes. Então, portanto, a meu ver, esta decisão, num primeiro momento, é uma decisão correta. Professor Vila, vou falar rapidamente, pediu para explicar também o que é uma liminar, né? Uma liminar é uma decisão, né, que eventualmente ela pode ser acautelatória, ou seja, garantir o resultado útil do processo, ou eventualmente ela pode ser antecipatória, quando houver um risco, né, um perigo de dano, como a gente fala, é uma expressão em latim, periculum in mora, um periculum in mora, e uma fumaça de um bom direito, ou seja, uma aparência do bom direito, né, que é o fumus boni iuris, que a gente fala, você pode conceder uma medida liminar. Eu entendo que o ministro Gilmar Mendes concedeu em caráter liminar,
né, que lógico vai ser apreciado pelo Pleno essa decisão, justamente porque o número de pedidos de impeachment, e a meu ver a maioria desses pedidos de impeachment, eles não concordam com a interpretação do ministro, não tem nada relacionado a eventuais crimes de responsabilidade, é uma questão, problema de interpretação, aumentou muito. Parece que hoje nós temos por volta de 81 processos correndo contra ministros do Supremo, a maioria contra o ministro Alexandre de Moraes, que recentemente proferiu uma decisão que grande parte da população, né, aí as pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro não concordam. Isso, não concordar, não é motivo para impeachment, é motivo para, eventualmente, se couber, um recurso, né? Então é importante dizer isso. Obrigado, professor. Professor Abud, quais são as suas considerações aí? Sobre, em geral, depois nós vamos fatiar, fazer igual um arqueólogo, cortes estratigráficos, assim, para chegar até o nosso objetivo central.